Olá pessoal, então nesse vídeo vamos ver algumas operações sobre números reais. Vamos começar com a raiz quadrada. Na verdade é mais uma revisão sobre algumas operações. Então a raiz quadrada é definida para números positivos, seja um número maior ou igual a zero. Então a raiz quadrada de A é um número x, é um número, de sorte que esse número ao quadrado seja o A. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Então, essa é a definição de raiz quadrada. Essa operação de raiz quadrada, a operação raiz quadrada, ela tem algumas propriedades. Em particular, tem essas daqui, que o produto das raízes, o produto da raiz, o produto de A, o produto da raiz quadrada de A com a raiz quadrada de B é igual à raiz quadrada do produto A com B. E vale o mesmo similar para o quociente. A divisão de duas raízes quadradas é a raiz quadrada da divisão dos radicandos. De modo geral, isso daqui acontece, tá? A soma da raiz quadrada de A com a raiz quadrada de B, em geral, não é igual à raiz quadrada da soma de A com B. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 mais a raiz quadrada de 16 é igual a raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4, aqui dá 7. Por outro lado, a raiz quadrada de 9 mais 16 é igual a 9 mais 16, 25, e isso daqui dá 5. 5 vezes 5 é 25, então a raiz quadrada de 25 é 5. Então, são diferentes. É comum, no início, esse tipo de confusão, tá? Às vezes, os alunos fazem coisas desse tipo. Igual a raiz de 5. Então, isso não é verdade. Pois bem. Agora eu quero fazer umas simplificações, que também é muito importante. Por exemplo, a raiz quadrada de 32. Se você lembra como fatora o 32, como fatora o número em geral, 32 é divisível por 2. Então, você divide 32 por 2, dá 16. 16 também é par, então é divisível por 2. 16 por 2 dá 8. Continua dividindo por 2. 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, isso aqui ficou 2, elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 à quinta. E 2 à quinta você pode separar de 2 em 2. Fica 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu fiz isso? Porque quando você escreve o 32 desse jeito, 32 é 2 à quinta, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, você pode simplificar esse 2 com esse, de modo que fica assim. Fica 2 vezes 2, raiz de 2. Isso aqui é 4, raiz de 2. Então, 32 é 4 raiz de 2. E aí você pode fazer isso em outros casos. Por exemplo, olha para o raiz de 504. Como é que eu simplifico isso? De modo análogo. Eu fatoro o 504 por 2. 504 por 2 é 5 por 2. 2, 5, 2.
por 2 de novo. 1, 2, 6 por 2 dá 6, 3. Agora 63 não é divisível por 2, mas é divisível por 3. 63 por 3 dá 2, 1. Por 3 novamente, 7. 7 é o número primo, só é divisível por ele mesmo. Fica assim. Então ficou 2 ao cubo, que é 2 ao quadrado vezes 2, vezes 3 ao quadrado vezes 7. Então, 504 se fatora desse jeito. 2 ao quadrado vezes 2, vezes 3 ao quadrado vezes 7. Daí, a gente obtém 2 vezes 3 raiz de 2 vezes 7. É 6 raiz de 14. Então, a raiz de 504 é 6 raiz de 14. Às vezes é bom simplificar, porque às vezes você tem uma expressão numérica e essa simplificação aqui é boa para simplificar. Então, continuar fazendo algumas contas com raiz quadrada, esse é o objetivo. Eu quero fazer agora umas contas desse tipo, tá? A gente tem umas expressões que estão fatoradas e eu quero expandir para tentar simplificar. Então, começar com o item A. Aqui eu uso a distributividade de números reais. Então, eu faço esse vezes esse. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Agora, esse vezes esse. Mais, por conta desse sinal daqui. Então, ficou 2 vezes raiz de 3. Daí, eu uso aquela propriedade. Produto das raízes é a raiz do produto. A raiz de 3 ao quadrado. Mais 2 raiz de 3. E isso fica 3 mais 2 raiz de 3. E para aqui. Próximo é esse. Eu novamente uso a distributividade dos números reais. Então, esse vezes esse fica 3 raiz de 2 raiz de 2. Agora, esse vezes esse. Observe que tem um saldo de menos aqui. Então, ficou menos 3 raiz de 2 raiz de 3. Agora, esse vezes esse. 7 raiz de 2 raiz de 2. Finalmente, esse vezes esse. Tem um sinal de menos. Então, menos 7 raiz de 2 raiz de 3. Agora, simplificar. Ficou 3 vezes raiz de 2 é 2, né? Porque fica raiz de 2 vezes 2, 4. E aqui fica menos 3 raiz de 6, né? 2 e 3. 6. Fica raiz de 2 vezes 3. Mais 7 raiz de 4 menos 7 raiz de 6. E aí, raiz de 4 é 2. Assim. 2 menos 7 raiz de 6. Então, isso aqui dá 6. Esse daqui dá 14. E quando eu junto esse com esse, fica
menos 3 raiz de 6, menos 7 raiz de 6. Menos 10 raiz de 6. Eu não posso juntar o raiz de 6. Essa continha que eu fiz agora é como se fosse menos 3x menos 7x. O raiz de 6 é o x. Então, a única forma de juntar isso aqui é menos 10x. A gente coloca o x em evidência e soma os coeficientes. Então, aqui ficou 20 menos 10 raiz de 6. E a gente para por aqui. Agora, o item C, a gente quer simplificar essa soma aqui de raízes. Uma alternativa para fazer isso é a seguinte. Você chama isso aqui de x e eleva ao quadrado ambos os lados da igualdade. Então, fica x ao quadrado é igual a isso ao quadrado. Raiz de 7 mais 4 raiz de 3 quadrado. Desculpa. É tudo ao quadrado. Mais raiz de 7 menos 4 raiz de 3 é tudo ao quadrado. E daí ficou. Isso aqui é um produto notável, né? Então é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E agora simplifica esse, cancela com esse, né? Então ficou só 7 mais 4 raiz de 3 mais 2 vezes o produto das raízes é o produto de cada dos radicandos, né? Então ficou raiz, aí ficou isso vezes isso. Quando você faz o produto, esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse e esse vezes esse, fica assim. 7 vezes 7, 49, menos 7 vezes 4, 28, raiz de 3. Agora, mais 28, raiz de 3. E, finalmente, esse com esse, menos 16, raiz de 3, raiz de 3. Mais esse termo aqui agora. Ao quadrado ficou 7 menos 4 raiz de 3. Quando você junta tudo, observe que esse termo cancela com esse. Esse termo cancela com esse. Fica assim. 7 mais 7, 14. Mais 2 vezes 49. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 3 vezes 16 é 48. Então ficou menos 48. Então ficou 14 mais 2 vezes 48 menos 49 menos 48, 1. Então ficou 14 mais 2. Raiz de 1 é 1, que dá 16. Então a gente fez uma continha e x ao quadrado é 16. Então x ao quadrado deu 16. Então x é igual a mais ou menos raiz de 16. Onde x é igual a mais ou menos 4. Mas, ora, x é a soma de dois números positivos. Então, x é um número positivo. Então, tira daqui que x é 4. X não pode ser menos 4. X é 4.
Então, a gente acabou de mostrar que essa soma, a soma dessas duas raízes aí, é 4. Então, a gente acabou de mostrar que isso daqui é igual a 4. Então, é uma forma diferente de escrever o número 4. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho agora sobre a relação que existe entre a reta enumerada e os números reais. Então, existe uma relação, uma correspondência bionívoca entre o conjunto dos números reais e o conjunto dos pontos da reta enumerada. Bionívoca quer dizer que, dado o número real, você associa um único ponto sobre a reta, e cada ponto da reta você associa um único número real. Como é essa correspondência? Você escolhe, fixa uma unidade de medida, e aí, sobre a reta, você escolhe um ponto dela para ser o número 0, e aí você marca pontos na reta que dista um do outro. Esse daqui para cá é U, daqui para cá também vale U, a distância desse para esse vale U, a distância desse para esse vale... Enfim, você faz isso, e do lado esquerdo do 0 também. Então, a reta é ilimitada para ambos os lados. Então, em cada ponto desse, você marca os números naturais. Esse é 1, 2, 3, 4, 5. Do lado esquerdo do 0 é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, você marca os números naturais e daí você consegue marcar os outros da seguinte forma. Por exemplo, quem é o número 3 sobre 2? Como é que eu represento a fração 3 sobre 2 como ponto da reta? Para isso, eu preciso encontrar a representação decimal dessa fração. Então, 3 dividido por 2 é 1,5. 1 vezes 2, 2. Sobra 1,0. 10 por 2, 5. Então, 3 meios é 1,5. Dado que eu sei disso, eu consigo marcar o 3 meios aqui na reta. 1,5 está aqui entre 1 e 2. Então, esse aqui é o 3 sobre 2. Então tá fácil, né? Se você conseguir a representação decimal do número, então acho que dá para localizar esse número nessa reta. Por exemplo, raiz de 5. Raiz de 5 é igual a 2,230, e aí vai. É uma dízima não periódica. Tá, mas como é que eu localizo ele na reta? É 2,2. Então, 2 está mais próximo do 2 do que do 3. Então tá aqui. Raiz de 5. E aí eu posso, com essa ideia, eu posso marcar qualquer número real. Pi, quociente de Euler, qualquer número real. Contanto que eu tenha a representação decimal dela, desse número. Por exemplo, pi. O pi vale 3,1415, e aí vai. Então, o pi, onde é que ele está? Próximo do 3, bem pertinho do 3. Ele está depois do 3. Ele é maior que 3. Ele não está aqui. Ele é depois. Que é 3,1. Então, esse é o pi.
Pronto, então, uma outra coisa que a gente pode ver é comparar duas frações. Por exemplo, 3 sobre 2 e 7 sobre 5. Qual dessas frações é maior? Para saber isso, tem duas formas. Você pode olhar a representação decimal de cada uma delas. Esse aqui é 1,5. A gente fez a conta agora há pouco. E esse daqui é 1,4. Só fazer a divisão. Então, esse é maior. Então, o 7,5, o 7 quintos, ele está localizado à esquerda do 3 meios. 3 meios está aqui. O 7 sobre 5 está à direita, bem pertinho. 7 sobre 5. E por aí vai. Então, se você tiver a representação decimal do número, você consegue localizar ele na reta. Então, agora eu quero falar algumas propriedades sobre igualdades e desigualdades, porque elas são úteis para resolver equações. Vamos começar com a igualdade. Quando você tem uma igualdade, A igual a B, então a gente pode, é uma propriedade, você pode adicionar, somar ou subtrair a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade. Você, A igual a B, você pode somar ou subtrair o C em ambos os lados. A gente vê isso quando a gente vai resolver uma equação assim, por exemplo, x mais 2 igual a 5. Como é que a gente resolve uma equação desse tipo? A gente faz isso. Eu quero isolar o x, quero encontrar o valor de x, então eu tento sumir com o 2. A forma de sumir com 2 é assim, ó, x mais 2 menos 2 igual a 5 menos 2. Então, o que eu faço de um lado, faço do outro. Então, isso aqui fica 2 menos 2 dá 0. Então, ficou só x igual 5 menos 2, 3. Pronto. Então, x é igual a 3. Mas aí, a gente não, quando está resolvendo equações, a gente não resolve desse jeito. A gente resolve assim, ó. X mais 2 igual a 5. A gente simplesmente passa o 2 para o outro lado da igualdade e muda o sinal. Assim, ó, x é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Mas aí o que tem por trás disso é essa propriedade. Então, na prática, a gente resolve equações assim. Mas que fique claro que a gente está usando por trás de tudo isso a propriedade essa daqui, de cima. Então, a segunda propriedade é essa. Você tem uma igualdade e aí você pode multiplicar ou dividir, contanto que o número seja diferente de zero. Então, você pode multiplicar ou dividir ambos os lados da igualdade pelo mesmo número. Por exemplo, 3 menos 2x igual a menos 7. Então, como é que a gente resolve uma equação desse tipo? Primeira coisa, passa esse cara para o outro lado. Significa que eu vou subtrair o 3 em ambos os lados da igualdade. Tá, eu faço por menos 2x igual a menos 7 menos 3. Aí ficou menos 2x igual a menos 10. Pronto. Agora,
que é que eu faço? Eu vou tentar deixar só o x. Então, a forma correta de deixar só o x é dividir ambos os lados por -2. Daí, fica com x igual a 5. Porque menos com menos dá mais. E assim. Pelo menos no início, por que é importante usar essas propriedades? Porque às vezes no início a gente comete alguns erros do seguinte, assim, ó, -2x igual a -10, a gente faz que x é igual a -10 sobre 2. A gente pega tem pessoas que pegam esse 2, passa para o outro lado da igualdade, aí ele passa dividindo e além disso ele muda o sinal. Então a gente meio que mistura as propriedades, tá? A primeira e a segunda. Então, se você faz isso, pega esse cara, -2, e passa dividindo, aí às vezes a gente muda o sinal e se confunde, se atrapalha. Então, isso não é verdade. Isso é falso. O correto, eu faço a mesma operação dos dois lados. Então, eu vou dividir por -2 os dois lados, e aí eu não corro o risco de esquecer desse sinal. Mas aí, quando a gente praticar bastante, não faz isso, né? A gente simplesmente passa para o outro lado, mas toma esse cuidado que está multiplicando, vou passar para o outro lado, eu passo dividindo e preservo o sinal. Pois bem. Uma outra propriedade muito importante para resolver equações é essa daqui. Quando você tem um produto de números reais e esse produto dá zero, significa que um dos dois é zero. E isso serve para resolver umas equações do tipo x menos 2 vezes x mais 5. Você, você tem que, esse produto, né, isso vezes isso, está dando zero. Então, significa que ou o x menos 2 é zero, ou o x mais 5 é zero. E daí, você tem que, ou o x é 2, quando você resolve essa primeira equação, ou o x é igual a -5. Então, essas são as duas possibilidades. Tudo bem? Olha para o x igual a 2. Se x for igual a 2, será que isso aqui é zero mesmo? Vamos ver. X igual a 2, tá? Então ficou 2 menos 2. X igual a 2. 2 mais 5. Isso aqui dá 0 vezes 7. 0 vezes 7 é 0. Então, de fato, quando x for 2, essa equação é verdadeira. E quando x for menos 5? Quando x for menos 5, vai ficar menos 5 menos 2 vezes menos 5 mais 5. Dá 0. Então, ficou menos 7 vezes 0, que é 0. Então, x igual a 2 e x igual a menos 5, de fato, são soluções dessa equação. Pois bem, quando a gente tem essa propriedade, às vezes, a gente confunde e, e comete o seguinte erro. Quando você tem um produto A vezes B dando igual a 6, não é verdade que o A
é igual a 6 ou B é igual a 6. Não é verdade, isso é falso. Tá? Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. E o 2 não é 6, nem 3 é 6. Então, essa propriedade do produto igual a zero só vale para o zero. Para outro número, não vai. Pois bem, agora um pouco sobre a desigualdade. Essa primeira propriedade é igual, é parecida, semelhante ao caso de igualdade, né? Você tem uma desigualdade, A é menor ou igual que B. Então, você pode somar a mesma quantidade C em ambos os lados da desigualdade. E a desigualdade preserva. Tá assim? Continua assim. A outra propriedade é a seguinte. Você tem a desigualdade e aí você tem um número maior que zero. Então, você pode multiplicar ou dividir ambos os lados da desigualdade e a desigualdade é preservada. Menor ou igual, continua menor ou igual. Agora, se você tem uma desigualdade e multiplica ambos os lados dela por um número negativo, toma cuidado, porque a desigualdade ela é invertida. Era menor ou igual. Quando você multiplica por um número negativo, ela passa a ser maior ou igual. Multiplicar ou dividir. Então, vamos fazer uma continha e ver isso na prática. Vamos tentar entender quem são as soluções dessa desigualdade. X menos 3 quintos maior ou igual que 2x mais 2 terços. Pronto, fazer uma continha e aproveitar para usar as propriedades. Como eu faria essa conta? Como a gente faria essa conta? Então, primeiro eu vou deixar essa aqui, somar essas frações. Parece, ó, x... Não, deixa eu fazer essa, ó. X menos 3 quintos maior ou igual que 2x mais 2 terços. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para o outro lado da desigualdade. É mais, é uma soma, né? Então, a desigualdade é preservada. Então, fica x menos 2x menos 3 quintos maior ou igual que 2 terços. Agora eu vou pegar esse número aqui, ó, passar para o outro lado da desigualdade. É uma subtração. Estou passando para o outro lado, então a desigualdade é preservada. Eu vou x menos 2x maior ou igual que 2 terços mais 3 quintos. E aí, isso aqui dá menos x maior ou igual, soma de frações, produto dos denominadores, 15, 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 3, 9. Então ficou menos x maior ou igual 19 sobre 15. Mas eu não quero menos x, eu quero x. Então, multiplica ambos os lados da desigualdade por menos 1. Quando eu faço isso, fica assim, ó, fica x, multipliquei por menos 1. Então, eu preciso inverter a ordem da desigualdade. Menos 19 sobre 15.
Pronto. Então, essa desigualdade acontece para qualquer número x que satisfaça essa condição. Para qualquer x menor ou igual que menos 19 sobre 15, aquela desigualdade é satisfeita. Então, essa é a solução da desigualdade. Pois bem, tomem cuidado quando forem fazer contas com desigualdade, porque quando for multiplicar ou dividir, tem que tomar cuidado, porque se o número for negativo, você precisa trocar a ordem da desigualdade. Se o número for positivo, mantém. Só isso. Agora, se for somar ou subtrair em ambos os lados da desigualdade, a desigualdade é preservada. Pois bem, aproveitando essa desigualdade aqui, essa daqui, a gente encontrou a solução dela. Ficou assim, né? Então, isso daqui, a solução dessa desigualdade é dada por essa. X menor que isso aqui. Menos 19 sobre 15. E esse cara é aproximadamente assim, né? É uma dízima, na verdade, uma dízima periódica de período 6. O que eu quero fazer com isso? Só dizer que uma forma de escrever isso é assim, ó. Quem são os números x que satisfaz essa desigualdade? A gente pode representar assim, na reta. Marca esse número, menos 19 sobre 15. E aí, x é menor ou igual a ele. Então, a solução da inequação, da desigualdade, é qualquer número menor ou igual que esse número aí. Menor ou igual. A gente pinta aqui para dizer que o menos 19 sobre 15 também está dentro. Então, é uma forma, a gente chama que é a forma geométrica de representar a solução de uma desigualdade dessa. E a outra forma é assim. Forma de conjunto. Quem são os números que satisfaz essa desigualdade? São os números reais, tal que eles é menor ou igual que 19 sobre 15. É o que está escrito aqui. A solução dessa desigualdade são os números reais, tal que ele é menor ou igual que esse número. Pronto. Então, para quem já conhece, isso daqui é um intervalo. É o intervalo menos infinito menos 19 sobre 15. Fechado. Então, aproveita, deixa para começar a falar sobre intervalos numéricos. Sobre intervalos numéricos, né? Seja A e B dois números reais. Então, a gente escreve isso, parêntese, A, vírgula, B, parêntese, para significar esse cara daqui. Os números reais, que são estritamente maior que A, porém estritamente menor que B. Ou seja, localiza aqui o A e o B na reta. E aí, esse carinha daqui, que eu estou chamando entre parênteses AB, quer dizer que são todos os números reais
aqui. Maior que A, menor que B. E está aberto aqui, não é pintado, para significar que o A e o B não está aí. São todos os números no meio. O A e o B não faz parte. Então a gente chama isso de intervalo aberto. O A e o B não pertencem ao conjunto. Por exemplo, olha para o intervalo -1, 4. Então, intervalo -1, 4, aberto, -1, 4. Então, esse é o intervalo -1, 4. Então, o -2, ele pertence ou não a esse intervalo? Onde está o -2? Na reta. O -2 fica à esquerda do -1, né? Então, o -2 está aqui, ó. Então, o -2 não pertence ao intervalo. A esse intervalo. E aí vai. O menos 0,99, ele pertence ou não ao intervalo -1, 4? Onde ele está? O menos 0,99, ele está aqui, ó, perto do -1. Ele está à direita. Então, 0,99. Então, esse cara, ele de fato pertence ao intervalo. Então, dado o intervalo, é interessante você saber, dado o intervalo e um número, você tem que saber se esse número pertence ou não ao intervalo. Pronto. Da forma como a gente define intervalo aberto, a gente define intervalo fechado e intervalos aberto à direita, fechado à esquerda ou o contrário. Então, a gente define com parênteses para abertos e colchetes quando é fechado. Então, esse AB colchete significa que o A e o B pertencem ao conjunto, pertencem ao intervalo. Estou contando com A e com B. Então, a gente pinta a bolinha, não deixa assim, a gente pinta para significar que o A e o B pertencem. Quando é um intervalo assim, ó, semi-aberto, a gente fala que isso aqui é aberto à esquerda e fechado à direita. Então a forma de representar ele é assim. A gente deixa aberto porque é menor e deixa fechado porque é menor ou igual. E finalmente tem esses intervalos que é assim. São todos os números menores que B. Todos os números menores que B. Como a gente representa isso? A gente coloca esse parênteses menos infinito para dizer que são todos os números à esquerda do B. Todos. Não tem uma limitação. E o outro é esse. Como é que eu represento todos os números maiores que A? Eu represento assim. A, vírgula, mais infinito. Para significar que são todos os números à direita de A. Então, esses são os intervalos. E quero usar isso para resolver o seguinte exemplo. Considere esses dois conjuntos, A e B. Eu quero determinar quem é a união desses dois conjuntos e quem é a interseção. E aí eu vou usar a linguagem de intervalos para poder resolver isso. Como assim? Primeira coisa, quem é a união? Quem é A
a definição, né? Quem é a definição? Quem é A união B? Você tem dois conjuntos, lado de conjuntos, A e B. A união B são todos os elementos que pertencem ou ao conjunto A ou ao conjunto B. Então, a união B é tudo. A união dos dois. Então, em símbolos, é assim. A união B são todos os números que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Já a interseção são os números que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Então, a interseção é esse daqui. Pois bem. Então, como é, dado que a gente sabe que esse é o A e que esse é o B, como é que a gente encontra a interseção e a união? Eu preciso representar o A em forma de intervalo e o B também. Então, quem é o A? São todos os números que são maiores ou iguais a 1, porém menores ou igual a 4. Então, venho aqui, ó, vou marcar o 1 ou menos 1, 1 e 4. 1 e 4. Vou marcar o número 1 aqui, bolinha fechada, e o 4. Também, bolinha fechada. 1, 4. E aí, o A são todos os números nesse intervalo. E quem é o B? O B, 5 sobre 2. Quanto vale 5 sobre 2? Vale 2,5. 2,5. E 5 é aberto desse lado, tá? Então, 2,5. 2,5 fica aqui mais ou menos. Aberto. E 5. 5 é maior que 4, fica aqui o 5. Fechado no 5. 5. E aqui 5 sobre 2. Então, o conjunto B são todos os números reais aqui, nesse intervalo. Então, como é que eu encontro a união e a interseção? Faço isso. Então, quem vai ser a união? A união é tudo, juntar todos. Então, é daqui para cá. O 5 conta, então bolinha fechada, aqui também. Então, a união é tudo. É a união. São os números que estão em A ou em B. Então, a união. Aqui é o 1 e aqui é o 5, né? E quem é a interseção? São os números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, é só isso daqui, ó. Esse pedaço. Então, aqui e aqui. Bolinha fechada ou aberta. O 4 pertence ao A e o 4 também pertence ao B. Tá no meio do intervalo. Então, aqui, ó, bolinha fechada. Por outro lado, o 5 sobre 2 está aqui, no meio. Então, pertence ao conjunto A. Porém, o 5 sobre 2 não pertence ao B. É aberto. Então, aqui é a bolinha aberta. E aí, aqui é a interseção. Então, quem é a união? A união é o intervalo 1, 5. Se você quiser escrever em notação de conjunto, são os números reais, tal que 1, 5. E quem é a interseção?
aberto, aqui é o 5 sobre 2 e aqui é o 4. Então, é aberto, 5 sobre 2 e fechado em 4. Notação de conjunto são os números reais, tal que 5 sobre 2 menor x menor ou igual 4. Então, é muito importante, a gente vai trabalhar com intervalos, é importante isso, tá? Você conseguir representar o intervalo dessas três formas. Via notação de conjunto, via intervalo mesmo e desenhar ele aqui na reta. Aqui, ó. Olhar ele desse jeito, olhar ele assim, como um conjunto, e olhar ele assim. Você precisa entender as três formas. Pois bem, a gente fica por aqui.